Farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da árvore. Amém. Amém. É o retrato falado da sua fé, da sua vida. Que assim seja. Não é? Que Deus possa mais e mais assim fecundar a semente, porque você é um milagre. A história da sua vida, Lúcia, é de uma rocha mesmo. É Lúcia Rocha. Você tem luz própria. O forte em você é a sua espiritualidade. Você é uma sequoia. É assim uma madeira de lei, um cimélio, uma pessoa preciosíssima pelo que você representa para todos nós. E assim o dom da sua fé, a sua paciência, dando graças a Deus por você estar aqui. Esse é um lugar bonito, verde, com flores, com água e silêncio. É o lugar da sua recuperação. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu nome é Lúcia Mendes de Andrade Rocha. Eu nasci na cidade de Vitória da Conquista, uma cidade lá muito longe, na Bahia. Aos 19 anos, eu me casei. Quando eu completei 20 anos, nasceu meu primeiro filho, que foi Glauber. Ele nasceu em casa, aí eu ouvi o médico dizendo assim: vamos sacrificar a criança para salvar a Lúcia. Eu disse: não, meu filho vai nascer. Eu gritei, eu ouvi: vai nascer. Deus quer, olha quem disse, Deus quer que ele nasça. Aí quando eles botaram um clorofórmio, eu tiraram aquela que é espécie de uma bombinha que bota assim. Aí que eu acordei, quando eu acordei, foi a hora que ele nasceu e Glauber e a Damastor gritou: é homem, Lúcia, é Glauber. Glauber quer dizer, é o verbo acreditar em alemão, eu acredito. E esse menino nasceu e foi crescendo, e era uma criança linda, uma criança muito querida por toda a minha família. Ele era um menino muito tranquilo, um menino que gostava de ler, de brincar com coisas, sempre coisas assim culturais, que eram revistas, livros, figurinhas. Glauber nunca foi um menino de estar correndo atrás de uma bola, nunca. Me recordo muito dele deitadinho com as pernas cruzadas, nos joelhos assim, e o livro, sempre com o livro na mão, com uma revista. Quando ele começou a ler as revistas, ele se interessou muito pelas revistas Gibi, Xuxa, que eram revistas que, como ele sempre dizia, que ensinou ele a fazer os filmes. Eram aquelas revistas que as crianças, a maioria das crianças era proibida de ler aquelas revistas, mas eu comprava para ele. Ele gostava muito de ir ao cinema.
Mas eu sou da igreja protestante, como chamam, sou da igreja presbiteriana, e eu dizia assim, bem, eu só deixo você ir ao cinema se você... Mas você tem que ir à igreja primeiro, não dizia se você não, você tem que ir à igreja primeiro, assistir à escola dominical, porque é lá que a gente aprende a Bíblia. E ele dizia, tá bem, então eu faço um negócio, eu vou, mas você me leva ao cinema? Eu dizia, levo. E eu fazia essa troca com ele, e todos os domingos eu levava ele para ver a matinê. Corta! O que você tem? Vem cá, vem logo! Vão fazer alguma coisa com você? Nada, eles pensam que eu sou um falador qualquer. A lua saiu na chegada, mas parou. Agora que eles vão dizer que é o Deus meu, você vai acabar com isso. Você vai quebrar o toicante da rua. Mulher que encosta nele morre. Morre nada, morre nada. Quem mata muito é fome, é bala, é chicote. Minha amiga, tem milhões de negros sofrendo no mundo inteiro. Cada um que se livra pode livrar 1 milhão. Esse mar está cheio de pescador sem outro caminho. Só gente como Aruan pode resolver. Se você gosta de mim, faça o que eu estou dizendo hoje de noite mesmo. O filme de Galba que eu mais gosto é Barravento, porque eu realmente sentia uma força muito, que Galba tinha uma força muito grande, eu acreditava nele e eu dei todo o apoio. Eu nem só fiz aquelas roupas de Barravento, como também sustentei toda a equipe, dando toda a alimentação. Eu acordava todos os dias, 3 horas da manhã, e fazia 18 marmitas, que eram os pratinhos um em cima do outro. Eu fazia 18 marmitas para levar para a equipe toda que estava ali no buraquinho. Eu fui com o Glauber, passaram uma tarde de lazer na praia, lá em Buraquinho, e lá ele sumiu, desapareceu, e quando um pescador eu estava muito aflita, o pescador me disse, olha onde ele está. Estava em cima de uma pedra, com as mãos no quadril, assim, desce daí, meu filho, o que você está fazendo aí? Ele disse, quando eu crescer, vou fazer um filme aqui. Pois eu, Firmino Bispo dos Santos, só porque não gosto de polícia, vou espantar aqueles soldados com carabina e tudo. Você não vai a lugar nenhum, quem manda é o mestre. Cadê sua independência, hein? Olha aqui, olha! Estão tudo se acabando pro lado de lá. O primeiro que passar para esse lado, eu passo fogo. Suma-se daqui. Se seu pai não tivesse sido um homem decente, você tinha morrido. Antes dele começar a fazer Barravento, ele fez um desafio. Vocês acreditam em cinema na Bahia? E aí fez um cartaz. Eu fiz uma panela enorme de grude, de maisena, porque, não sei, não tinha muito dinheiro para comprar cola e tal. E ele saiu com todos os amigos dele a pregar na cidade inteira aqueles cartazes. Eu fui a primeira pessoa, quando ele abriu o cartaz, está vendo, mãe, o que eu vou fazer isso, vou botar isso tudo, porque eu acredito. Eu respondi para ele, eu acredito no cinema na Bahia. De Vitória da Conquista fui para Salvador, porque eu senti que ele precisava estudar e ele não se adaptava àqueles colégios de Vitória da Conquista. E um dia eu pus Glauber, Aninha e Aneci num colégio americano que tem
em Salvador, que é o Instituto 2 de Julho. E ele estudou naquele colégio, reunindo crianças para fazer peças de teatro, para encenar poesias. E um belo dia eu fui buscá-lo na escola e ele disse, é porque eu escrevi uma peça de teatro e o professor Basílio Catalá de Castro leu minha peça e me achou assim fantástico e está me dando toda a cobertura e eu vou dirigir a peça, eu sou o autor da peça, e eu escrevi, e você vai ser a minha diretora de artes, porque você vai fazer o meu figurino. As minhas atrizes é a Nessi e a Ana Marcelina, que eram as irmãzinhas dele, e mais as outras colegas. O nome da peça é Elito Douro. Isso tá meio com a navalha. Isso dá pra fazer barba. Esse aqui? Corta tudo. Aqui cortou a cabeça do coronel. Seu Moraes? O senhor não pode tirar o que é meu. Tá me chamando de ladrão? Quem tá falando é o senhor. Pra você aprender, seu ordinário! Seu João, quanto tempo tem que o senhor trabalha aqui nesse prédio? Aqui eu vou fazer 28 anos. E você veio direto para esse Da prédio? Paraíba, senhor. Você se lembra bastante quando eu morava aqui com o Glauber Rocha? Me lembro. Os filhinhos dele, Ava. Agora me conta uma coisa. Se lembra bem por que foi que Glauber deu esse facão? Ele disse uma lembrança, que ele ia sair daqui do Brasil, ia se mudar. Ele disse, irmão, o que eu tenho, vou dar para o senhor uma geladeira vermelha, Brastemp, e me deu esse facão. Ele disse, você não venda, não dê a ninguém esse facão. Então até hoje está comigo. De longe apareceu Sebastião, sozinho e com fome. Tinha deixado os padres no Ceará e fazia a mesma penitência de nosso Senhor Jesus Cristo. Meteu a mão na frente e foi dar socorro a Lampião. Cuidava da ferida e mandou Virgulino deixar o cangaço para não morrer. Virgulino não teve medo e invocou o Padinho Cisso. Sabe o que Sebastião respondeu? Que Padinho Cisso era inimigo de Deus. Que Deus era ele. E aí quis tirar as armas de Lampião e botar uma cruz no lugar. Te respeita, santo safado. Lampião bateu, cuspiu, chutou a cara dele. Homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. Não é com rosário não, Satanás. É no rifle, no punhal. O pai dele, o Adamastor, era uma pessoa que construía estradas. E construiu muita estrada no Nordeste. Construiu em Caetité, em Urandi, em outras cidades ali do Nordeste. E a gente ia junto com ele nas locações das estradas. Só que ele não ficava parado, ele ficava sempre observando como era o povo e tal. Quando ele começou a escrever o roteiro de Deus e o Diabo, ele fez um giro assim pelas cidades que ele passou e descobriu Monte Santo. E lá ele foi foi ali que ele fez, que achou o lugar melhor para ele fazer, a locação melhor para ele fazer Deus e o Diabo. Depois eles vieram montar o filme aqui, no Rio de Janeiro. Para mim foi assim um susto.
na Rua General Abatu 14, e era o foco de todos os cineastas, de todos os poetas, de todos os cantores. Dessa vez que eu vim para o Rio, eu disse, agora eu vou parar com isso, não tem mais ninguém aqui em casa. Foi engano meu, porque aí todos procuravam Glauber, era o Cacá, era o Paulo César Saraceni, Luiz Carlos Maciel, Luiz Carlos Barreto. Todos os cineastas, era uma verdadeira festa. Mas também vinha a polícia procurar Glauber. Quando o Glauber estava exilado, de vez em quando batia na porta e era a polícia procurando se Glauber tinha voltado, se estava aqui. Uma ocasião chegaram a entrar aqui, corri a casa toda dizendo que eu estava escondendo o Glauber aqui. Quando o Glauber estava no Egito, no exílio dele, ele foi muito procurado aqui. Eu passei todo o exílio de Glauber aqui dentro nessa casa. 7 anos de exílio. Eu juntei feijão de corda numa panela de arroz. Abidão vai lá pra sala que hoje tem baião de 2, baião de 2, baião de 2. Se não fosse os padres, o que seria das Américas? O que seria dos astecas, dos incas e dos maias? O que seria dos tupis, dos tamoios, dos aimorés e dos chamantes? O que seria da fé? Como é que foi quando o Glauber foi preso? Eu me recordo muito bem o dia que ele foi preso, porque ele chegou e conversou comigo, disse assim, Brasília está pegando fogo, e eu estou muito preocupado porque Paulo César Saraceni Paulinho está em Brasília e eu estou muito preocupado com ele. Eu vou à rua para ver o movimento, como é que está, ficou de roupa e saiu. E depois começou a demorar e ele não chegava, eu fui ficando muito aflita, até que lá para as tantas, Cacá ligou para mim dizendo que tinha sido preso ele, Joaquim Pedro, Glauber, Joaquim Pedro e aqueles cineastas, aquelas pessoas todas que estavam ali no Retiro da Glória. E aí a gente ficou muito preocupada porque eles ficaram desaparecidos. E na minha cabeça que eu devia procurar o ministro da Justiça, que nessa época era o general Juraci Magalhães. E eu fui procurar ele, aí ele me atendeu. Eu disse, ministro, o que eu gostaria de saber do meu filho, pelo menos a roupa dele, eu queria saber. Se ele está morto, se ele está vivo, eu tenho direito, eu sou mãe. Ele ficou assim meio pensativo, depois disse assim, vou lhe dar uma dica, mas se você me prometer que não vai falar com ninguém. Aí pegou um papelzinho e mandou que eu fosse na Polícia Militar, na Tijuca. Sei que o Glauber não está morto, agora eu não posso lhe garantir. Agora ele me deu só uma dica assim, você leva esse papel, procura ele, não deu o nome deu um número, procura esse coronel, fala com ele, tudo que ele perguntar, você diz não sei. Não responda que você sabe nada, diz não sei. E realmente ele não me fez muitas perguntas não, mas as que ele fez foi bem, frisou muito, caiu muito em mim. Ele me perguntou, seu filho quer ser presidente da República? Eu disse, não sei. Foi isso que eu disse assim, o seu filho, você tem certeza que seu filho está aqui? Eu disse, não sei se não tenho essa certeza. Aí eu não abri o bilhete, como o Juraci me pediu que eu não abrisse o bilhete. Eu não abri, eu jurei comigo mesma que eu não abriria. Eu tive uma curiosidade muito grande para abrir o bilhete, mas eu me contive e foi. Aí ele disse, leve ela até lá onde está o filho dela. Eles me levaram até naquele quarto, que era uma sala que eu acho que devia ter uns 4 metros para aí, estavam lá 8 presos. E eles abriram a porta, eles estavam todos vestidos só de calção, um calor danado. Os colchões
todos em pé, enfileiradinhos assim, à noite eles baixavam o colchão para dormir. Aí quando ele falou assim, não disse Mário que ela vinha? Tá no alori, alori, caengu. Tá no alori. Aí ele me deu uma carta, falando, ei pessoal, ele escreveu rapidinho uma carta assim, foi no banheiro, tinha um banheiro, fechou a porta, escreveu numa folha de papel assim, uma carta, e ele me deu, dando notícia e pedindo notícia. Nessa ocasião eu tinha o cabelo bem grande, eu olhei a carta que ele ficou pensando, eu tinha que passar, para sair tinha que ver o que entrava, o que saía. Eu dobrei a carta pequena, enrolei o cabelo, botei a carta dentro da trança do cabelo e aí passei numa boa. O povo tome o seu lugar. O processo vai começar. Acuso Brames de invadir países europeus, asiáticos, africanos e americanos. Acuso Brames de organizar a guerra psicobacteriológica contra índios, contra negros, judeus e comunistas. Eu sei que no dia 24 de dezembro a campainha tocou, eu disse a ele, abri a porta, era ele. Eu fiz uma festa no meu coração.